Você já reparou como as crianças estão conectadas? Jogos online, plataformas digitais, redes sociais. Pois é, o clamor da sociedade mudou. E agora é inegável que as crianças estão cada vez mais conectadas e a sociedade acordou para isso. Surgiu uma lei nova, agora recente, que foi publicada no dia 17 de setembro de 2025, que é chamada como Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, ou mais conhecida por aí como Lei Felca, que foi origem através das denúncias desse influenciador digital. Se você, assim como eu, também não sabia quem era o Felca, eu passei a conhecer depois desse trabalho que ele fez em prol das crianças e dos adolescentes, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o vídeo onde ele faz essas denúncias, tá? É um vídeo bem interessante, impactante, onde ele ficou durante um ano fazendo um trabalho de investigação, seguindo páginas de perfis de crianças, que são frutos, infelizmente, né, de monetização, de erotização, a chamada adultização infantil, através da monetização, do ganho de dinheiro pelo uso e a exploração da imagem dessas crianças e dos adolescentes. Então foi um vídeo bem impactante, eu fiz questão de assistir a esse vídeo e na sequência desse acontecimento, né, que o Felca veio com esse vídeo bem bombástico em proteção às crianças e dos adolescentes na plataforma digital, eu fui convidada também para conceder uma entrevista à CNN e também vou deixar aqui na descrição mais informações sobre essa entrevista, onde eu pude falar um pouquinho sobre essa questão da adultização infantil. É um tema que particularmente me toca, porque a infância é o chão que a gente vai pisar o resto da vida, e a medicina já conseguiu várias formas de aumentar a expectativa de vida, mas a gente está falando em aumentar a velhice. Ainda não desenvolvemos uma forma de aumentar a infância. E veja, da forma que nós estávamos caminhando, a gente estava cada vez mais encurtando essa infância. E existem várias formas de encurtar a infância. Eu sou mãe e isso é uma das coisas que mais me preocupa em relação ao meu filho. Eu quero realmente que ele tenha uma infância mais pura e maior possível. E não só para o meu filho, esse é um trabalho, eu como advogada, em prol das crianças e dos adolescentes, atuando especificamente na área do direito de família, em prol das crianças e dos adolescentes, é uma área que eu me importo muito, então por isso que veio de encontro aí esse vídeo do Felca e essa ação dele que foi extraordinária. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Michele Albertini, como eu já falei aqui, sou advogada, tenho mais de 20 anos com atuação especializada na área do direito de família. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui embaixo para que você possa acompanhar o meu dia a dia e com muita frequência eu respondo perguntas de seguidores. Inclusive esse vídeo de hoje é uma pergunta de um seguidor que pediu para eu explicar um pouco mais acerca do Estatuto da Criança Digital. Então, com muito prazer que eu tô aqui pra gente bater esse papo. Lá nas minhas redes sociais também eu falo bastante sobre os direitos das crianças e dos adolescentes e nos deveres e direitos dos pais também, né? E eu costumo falar que eu não fico puxando sardinha para homem ou para mulher. Eu defendo de fato a criança e o adolescente. Então, se você está cansado de discursos de ódio que existem, infelizmente, né, muito comum nas redes sociais, vem para o meu perfil que eu acho que você vai gostar. Então vamos lá, vamos para o tema de hoje. Eu vou explicar um pouco sobre essa lei, né, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, ou Lei Felca, como estão chamando por aí. Então eu vou te explicar nesse vídeo aqui, de forma bem simples, o que essa lei trouxe de inovação, quais são as obrigações das plataformas digitais a partir de agora e a obrigação nossa, como pais e mães, em relação à proteção aos nossos filhos. É inegável, infelizmente, que mudou a realidade, mudaram os perigos da minha infância para a sua infância, da infância de alguns anos atrás para a de hoje. Antigamente, os perigos que eu acredito que minha mãe tinha era de eu ser atropelada enquanto eu jogava bets na rua. Agora os perigos, eles são muito mais nocivos e estão ali com uma criança fechada dentro do seu próprio quarto, usando o celular. Então a gente tem que fiscalizar. Nós, como os pais, temos o dever, eu não estou falando em direito, estou falando em dever. Nós, como os pais, temos dever de fiscalizar com quem os nossos filhos estão interagindo no ambiente
da internet. E uma coisa que até surgiu numa discussão, né, quando eu estava no lançamento de um livro e tinha várias outras advogadas, magistradas, até desembargadoras, e eu estava conversando com uma desembargadora muito querida, Ivani Contini Bramante, em que nós estávamos conversando sobre os novos problemas relacionados às crianças e adolescentes, essa necessidade de proteção. Criança não tem que ter privacidade, gente. Nós que somos pais temos o dever de fiscalizar com quem os nossos filhos estão se relacionando, principalmente no ambiente digital, que é ainda mais nocivo, né? Inclusive, sobre esse assunto, eu gravei um vídeo onde tem esse bate-papo com essa amiga desembargadora que pôde contribuir, né, na minha rede social com esse enriquecimento. Isso antes do assunto do Felca vir à tona. Eu já estava conversando com ela e, coincidentemente, alguns dias depois, tipo cerca de 6 dias depois, veio essa questão da denúncia do Felca. Então foi um assunto realmente que é um clamo, né, que tá todo mundo aí se preocupando, e eu não posso deixar de parabenizar você que está aqui assistindo esse vídeo agora. Se você está aqui é porque você é um pai, uma mãe, um cuidador de responsabilidade. Então já compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a esse tipo de informação. Os riscos que a internet traz às nossas crianças são, por exemplo, exposição a conteúdos violentos, exploração dos dados pessoais dessas crianças e, com esses dados, oferecer conteúdos de repente de marketing, de consumo ou inapropriados para a idade, jogos de azar disfarçados e até mesmo a exploração de imagens de influenciadores de que essas crianças, esses adolescentes cultuam, como apresentando uma coisa que não é tão legal assim. Então a gente precisa ter cuidado. Então a Lei Felca, né, a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela surgiu nesse ímpeto, nessa vontade de proteger efetivamente as crianças no âmbito da internet. O que é muito interessante em todas as leis que são bem feitas, elas vêm sempre costuradas, assim, né, realmente bem envolvidas com outras leis que já existem no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, essa lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, ou Lei Felca, ela veio entrelaçada à lei da LGPD. Eu não sei se você já ouviu falar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa lei, ela prevê que tem que existir uma proteção dos dados online, para que não haja esse vazamento, essa exposição. Então, essa lei está de acordo, está amarrada, a lei do ECA está amarrada com a LGPD. Está amarrada também com a lei do Marco Civil na internet, que protege os dados também, né, anti-vazamentos, é o mesmo princípio da LGPD, que fala também sobre a liberdade na rede mundial de computadores. E a resolução 245 do CONANDA, que é recente, de 2024, que fala sobre a internet ser um espaço de cidadania para as crianças, reconhece esse espaço. Então, é interessante também a gente ter esse cuidado especial focado nas crianças. Essa resolução do CONANDA trouxe essa ideia de proteção às crianças. Na prática, a Lei Felca obriga as plataformas e os influenciadores digitais a seguirem algumas regras a partir de agora. Número 1, respeitar a privacidade das crianças. Número 2, não explorarem os dados nossos, principalmente que idade, sexo, para fins de exploração, de monetização, explorações comerciais. Número 3, garantirem filtros e ferramentas de proteção aos pais. Os controles de parentalidade devem ser mais ostensivos, mais fácil para a gente poder usar. Número 4, assumirem linguagem acessível e didática para cada faixa etária. Número 5, assumirem a responsabilidade caso eles expuserem as crianças e os adolescentes a conteúdos impróprios. Essa lei também proíbe a monetização abusiva, ou seja, você explorar a criança, e isso acontecia, os próprios pais usando a imagem das crianças, explorando essas crianças para monetizar, até em caráter com conteúdos sexuais também. Infelizmente, o Felca, depois já deixei o link aqui na descrição, te convido para você ir lá, para você ver a investigação que ele fez nesse sentido. Ele conseguiu provar que conteúdos de erotização infantil, de adultização, atraíam os pedófilos, né? E existia toda uma rede arquitetada de pedofilia em torno desses tipos de vídeo, e isso deve ser realmente rechaçado, e as nossas crianças precisam de proteção. Outro ponto importante é o bloqueio dos conteúdos nocivos que as plataformas devem fazer
contra as crianças. Então, não ficar mostrando no feed, rodando coisas que não é apropriado para a idade dessas crianças. Por isso que é muito importante, quando você for cadastrar, né, uma rede social, você colocar a idade correta do seu filho e ter o controle parental junto no cadastro, para você ter esse controle sobre o que o seu filho consome. Algumas das proibições que a lei traz, por exemplo, é a Lotbox, que é a caixa de recompensas em uso de jogos, né? Então isso ficou proibido, terminantemente proibido pela lei. O uso de técnicas de realidade aumentada para fins de publicidade para crianças ou adolescentes também ficou proibido pela lei. Impulsionamento ou monetização de conteúdos que erotizam crianças e adolescentes também ficou proibido. Outra situação que ficou como exigência dessa lei é que crianças menores de 16 anos, para criar um perfil em rede social, tem que necessariamente ter um adulto vinculado a essa criança, a esse jovem, no caso, né? Eu particularmente acho que deveria ser 18 anos e não 16, mas enfim, a lei encarou como 16 anos, que precisa ter o controle parental ali necessariamente lá no ato de vincular a conta na rede social. Outra inovação é que os provedores devem ter canais de denúncias muito bem claros, então qualquer irregularidade está na sua mão, está na minha mão, denunciar. E isso, né, tem que ser absorvido por eles e alguma coisa tem que ser feita. Então, dá uma ferramenta, uma conscientização mais social, uma responsabilidade coletiva em relação a todos nós protegermos nossas crianças. Isso eu achei interessante. Todos os fornecedores digitais terão um prazo de 6 meses para se adequarem ao uso dessa lei. Então, a partir de agora, né, pernas para que te quero, vamos correr para proteger nossas crianças e os nossos adolescentes. Outro ponto fundamental de trazer aqui é que existe uma responsabilidade muito grande nossa, da família. Cada um precisa ter esse cuidado, esse olhar atento dentro de casa, como eu falei no começo do vídeo. Muitas vezes o perigo está ali, na porta do quarto, fechada, no celular na mão. Então a gente precisa ter esse cuidado, a família precisa estar perto dessa criança, desse jovem, ter esse controle, ver com quem que está interagindo, porque os perigos são muito grandes. É muito fácil de você enganar uma criança ou um adolescente em ambiente digital, se passando por ele, dividindo ali elementos que são parte da vivência dele do dia a dia. Então isso a gente precisa realmente ter o máximo de atenção. Cabe a nós, que somos família, cuidarmos das nossas crianças, cabe também à nossa sociedade, conscientizando professores, pessoas que detêm de autoridade sobre as crianças, que cuidam de crianças e jovens e adolescentes, estarem sempre atentos a essas situações que podem ser muito, muito, muito perigosas. Então é uma questão que eu costumo falar que é uma junção interdisciplinar. A gente precisa de um consenso total entre sociedade, família, escola. Todo mundo precisa se conscientizar que a gente precisa proteger realmente nossas crianças desses malefícios que a internet pode trazer. A Lei FELCA também prevê campanhas educativas, técnicas de suporte acessível para que a gente possa ter esse controle parental. Além disso, as escolas também precisam ensinar educação digital para as nossas crianças, para que essas crianças aprendam desde cedo sobre privacidade e comportamento no ambiente da internet. A Lei FELCA, ela é, sem dúvidas, um divisor de águas. Ela garante proteção às crianças e aos adolescentes no ambiente digital. Mas é claro que a gente precisa de uma ação integrada, como eu trouxe, sociedade, escola, família, para que a gente possa ter realmente uma proteção online mais garantida para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Não tem como a gente fugir, tá aí, o ambiente digital é um problema hoje em dia, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. É um problema, mas também é uma solução se usado com consciência. Então o que a gente precisa é um olhar mais atento, uma dedicação nesse sentido. Eu sou Michelle Albertini, advogada, muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você quer aprender mais sobre conteúdo de uma forma leve e clara, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. E já que você está aqui, se inscreva no meu canal e ative o sininho para não perder nada. Toda semana tem conteúdo novo e eu espero você. Até mais. Tchau, tchau.